E aí, gente? Pra quem não me conhece, eu sou a Duda e eu gravo vídeos pra minha futura eu, mas eu torno esses vídeos públicos na esperança de que eu ajude alguém. E hoje a gente vai falar sobre um dos processos no caminho que pra mim não estão mais fazendo sentido e que talvez possa não fazer mais sentido na sua vida. É, bom, como eu falei, eu gravo esses vídeos pra minha eu do futuro. Então, esses vídeos eles são registros de como eu tava pensando em alguma época da minha vida e em relação a assuntos aleatórios. Não precisa se restringir a só um. Eu sei que os de relacionamento são os que fazem mais sucesso, mas não precisa ser só questão de relacionamento. Qualquer assunto que eu queira falar, que eu queira ver. Enfim, o problema é que no meio do caminho algumas ferramentas do YouTube não estavam mais fazendo tanto sentido pra mim. Uma delas, por exemplo, é a seção de comentários. Eu sei, pessoal, que vocês gostam da liberdade de poder me dar um feedback. E, por vezes, os comentários são excelentes. A maior parte das vezes, eles são excelentes. O problema é que, mesmo nos comentários com boas intenções, isso ainda gera algum impacto em mim. E esse impacto é o impacto que nós, seres humanos, temos pelo feedback do campo coletivo. Então, não interessa quem você seja. Você pode ser a pessoa mais fria e calculista do mundo, a pessoa, o próprio Thomas Shelby, seja o que for. É, independente da sua personalidade, quando alguém te dá algum feedback, algum elogio ou alguma crítica, isso gera algum impacto em você. Uma reação emocional, nem que ela seja muito breve. E essa reação emocional, toda vez ela tem que ser processada. Então, às vezes, ela pode ser processada em você ficando com raiva, ou às vezes ela pode ser processada em você se sentindo lisonjeado. E, e eu tô falando aqui pros dois espectros, né, de feedbacks, tanto dos positivos quanto dos negativos. Mas o problema aqui é que toda vez que a gente recebe um feedback positivo, a nossa mente ela se molda pra atender as expectativas desse feedback. Então, quando vocês comentam assim, Duda, você é uma moça linda e inteligente. As minhas intenções, elas se moldam para atender esse tipo de expectativa. Então, começa a me vir uma preocupação de como eu tô aparentando na câmera, de como eu tô me articulando aqui, se vocês estão achando que eu tô falando abobrinha ou se vocês acham que eu não tô falando abobrinha, qual é a percepção que eu posso passar para vocês, e logo de novo a gente cai naquele limbo que eu falei em outro vídeo para vocês, sobre arrogância, em que a gente acaba voltando naquela coisa de se os outros acreditam, então é verdade. E não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero viver da validação de vocês. Eu não quero viver da ideia que vocês têm de mim. Porque essa ideia, pessoal, que vocês têm de mim é só uma ideia. Pode ser que eu seja mesmo linda ou inteligente. E se for, entende? Isso não vai isso não é um objetivo, sabe, na minha vida, ser linda e inteligente. Se isso acontecer, eu dou graças a Deus, porque vai ser uma consequência. Mas se isso não acontecer, a realidade vai ser a mesma, independente da sua perspectiva ou não. Sabe? Se isso não acontecer, a realidade vai estar lá. Pra vocês eu posso ser linda, pra outras pessoas eu posso não ser. Pra vocês eu posso ser inteligente e pra outras pessoas eu posso não ser. Independente se vocês me acham, independente do que vocês me acham, isso tanto faz. Porque a realidade, ela não depende da perspectiva que você tem do mundo. E, pra ser bem honesta, é isso que é um alívio e tira um peso das minhas costas. É o fato de que a verdade, ela é a mesma, independente do que você pensa, independente do que eu tento mostrar. Ou seja, eu não preciso ficar aqui tentando mostrar uma coisa para poder ganhar e alimentar esse feedback positivo. Eu não quero alimentar esse feedback. Assim como eu também não quero alimentar o feedback negativo. Eu não quero alimentar feedback de gente que tá me xingando, de gente que tá. Eu não quero nenhum dos dois tipos. Pessoal, de novo, não entendam isso aqui como um desrespeito a vocês. Isso aqui é mais uma questão de respeito a mim mesma.
Um dos vídeos que mais fez sucesso aqui é um vídeo em que eu falo sobre um Instagram e sobre o porquê que eu não tenho um Instagram, sobre o porquê que as redes sociais, elas fomentam essa coisa da validação e da sua vida de aparências, da sua persona virtual. E eis aqui eu, no YouTube, vivenciando praticamente aquilo que eu quis cortar da minha vida no Instagram. Eu não quero os feedbacks de vocês, pessoal. Apesar de que eu sei que o YouTube quer que eu faça conteúdos pra vocês. Eu sei que a plataforma, ela incentiva os criadores de conteúdo a terem esse tipo de retorno do público. Mas, pessoal, eu não quero. Porque eu tô usando essa plataforma aqui de um jeito diferente de outros criadores. Não é um jeito mais nobre ou menos nobre. É só o jeito que eu quero usar, sabe? Outros criadores usam realmente eles precisam do engajamento, eles precisam disso. É a subsistência deles, é o de onde eles tiram o sustento deles. E no meu caso, eu tenho o privilégio de, por enquanto, né, na minha vida, não precisar disso pro meu sustento. Então, isso aqui é, como eu falei em alguns outros vídeos, é por arte mesmo. Eu quero fazer isso porque eu quero deixar um legado pro mundo. E eu vejo que tá muito preocupada em atender ao feedback que vocês criaram de mim, me tira esse privilégio de só poder explorar a natureza das coisas, sabe? Às vezes eu não quero fazer vídeos roteirizados. Às vezes eu só quero sentar aqui e falar, que nem eu tô falando aqui, sabe? Às vezes eu não quero ter que me arrumar e falar pro pessoal falando assim, não, ela é bonita. Ou me desarrumar, porque o pessoal tá exagerando nos adjetivos da minha aparência, sabe? Pessoal, pra vocês terem noção, essa questão de aparência, ela gera tanto eco aqui, que esse também é um assunto que eu queria abordar aqui. Pessoal, vocês estão muito cegos por aquilo que deveria ser ferramenta na vida de vocês. Um pessoal dizendo aí que é rejeitado só porque é feio e pronto. Eu não desejo que ninguém se sinta feio, porque essa resposta é muito mais emocional do que racional. Mas, mesmo que você se sinta feio, né? Não é apenas a feiura ou a beleza que vão te tirar ou garantir, respectivamente, alguma coisa na vida. A sua beleza, ela é só uma consequência. O dinheiro é só uma consequência. Essas coisas, essas ferramentas, elas têm que ser consequências, porque a partir do momento que elas forem objetivo, vocês ficam focando muito na qualidade da vida, no como vocês vão viver essa vida, em vez de pra quê. Tá, vamos supor que você ganhe a beleza que você quer, que você ganhe o dinheiro que você quer, que você ganhe o status que você quer. E daí, o que você vai fazer com tudo isso? Porque o que você vai fazer com tudo isso é que é o mais importante, mas parece que vocês não estão vendo isso. Parece que vocês não estão vendo que você ser bonito pode ser um instrumento pra poder, sei lá, alcançar mais pessoas. Você ter dinheiro pode ser um instrumento pra você, sei lá, construir inúmeros projetos que ajudem de fato as pessoas. Vocês estão esquecendo de qual é o legado de vocês na vida. Sabe por quê? Porque a beleza vai passar, o seu dinheiro vai ser gasto, todas essas coisas vão sumir. Do pó você veio, ao pó você vai retornar, mas você não entende que não interessa a maneira que você viva, não interessa o que constitui esse pó que você é atualmente, que uma hora isso vai passar e o que mais importa mesmo é o que esse pó deixou de legado, sabe? A Sylvia Plath, ela tratou isso muito bem em um dos textos dela, onde ela fala assim, vocês médicos cuidam tanto dessas pessoas que vão acabar morrendo, né, que vão acabar virando pó, mas eu poeta, né, no caso ela, eu poeta, eu crio palavras que vão durar por uma eternidade. E aí, pessoal, quais são as ações de vocês que vão durar uma eternidade? Sabe? O que você vai fazer com toda a beleza que você conseguiu, com todo o dinheiro que você conseguiu, com toda a inteligência que você angariou? Como eu falei, essa questão também da inteligência, ela é perigosa porque ela te tira da busca da verdade. Você tá tão preocupado, a gente tá tão preocupado em parecer inteligente que a gente acaba não querendo
buscar a verdade mesmo e se tornando inteligente como uma consequência do processo, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que a gente estava corrigindo ali um simulado juntos. E nesse processo de correção de simulado, a gente se deparou com sobre a raiz de 2, né? A divisão, né? Dividido pela raiz de 2. E o mais intuitivo, o caminho mais simples, mais intuitivo, mais fácil, é você racionalizar, né? Você vê uma raiz no denominador, a gente aprende a racionalizar. Então aí eu sugeri, né? Por que a gente não coloca a raiz de 2 sobre a raiz de 2? Multiplicando 1 sobre raiz de 2, isso daí dá a raiz de 2 sobre 2. E uma vez que eu tenho raiz de 2 sobre 2, eu sei quanto vale aproximadamente a raiz de 2, que é 1,4, divide por 2, dá 0,7. E aí, esse meu colega, ele falou assim, mas eu fiz 1 dividido por 1,4, porque ele já pegou que a raiz de 2 é 1,4. E eu falei assim, bom, mas é muito mais fácil, é muito mais simples você racionalizar primeiro, antes de fazer essa divisão de 1, porque é muito mais simples você dividir raiz de 2 por 2, ou seja, 1,4 por 2, do que você dividir 1 sobre 1,4. Dividir por número decimal é um horror, um tédio horrível, ninguém quer. E aí, esse menino, esse meu amigo, ele só falou assim pra mim, não, mas é porque eu gosto da complexidade dos números. Ali, ele estava tentando passar uma ideia de inteligência. Ele estava querendo se mostrar inteligente. Mas o caminho mais inteligente mesmo era o caminho mais simples. Pessoal, ser inteligente não é falar palavras complexas, não é citar autores famosos, não é nada disso. Eu sei que quando eu cito algum ator famoso, quando eu uso algum argumento de autoridade, isso me traz a autoridade para falar daquilo, isso me traz uma credibilidade. E, querendo ou não, quando a gente está trabalhando com imagem, falando aqui para um público, eu sei que eu vou precisar disso. E também eu gosto de citar os atores para não parecer que eu tô plagiando ninguém, né? Porque quando a pessoa fala, e aí eu falo como se a ideia fosse minha, eu também não quero estar roubando a ideia da outra pessoa. Mas, no caso, falar palavras complexas ou citar autores famosos, pessoal, isso não é sinal de inteligência. Isso é só a capacidade humana de replicar, reproduzir, virar um papagaio, repetir aquilo que ouviu. Vocês ficam me perguntando se eu tô fazendo psicologia aqui. Pessoal, eu não tô fazendo psicologia. Eu não vou falar por enquanto, eu não me sinto à vontade de falar a faculdade que eu tô fazendo aqui. Mas eu não tô fazendo psicologia. E vocês ficam dizendo que eu tô. E sabe por quê? Porque vocês veem que os insights que eu tenho, vocês acham que veio de algum livro ou de alguma coisa. Mas, galera, eu aprendi, assim como você tem que aprender, a não ser um papagaio, uma réplica das coisas que a gente lê. Os raciocínios que eu tenho aqui não são mirabolantes e não estão em livro nenhum. Talvez estejam, mas eu não li eles num livro. Eu só observei a realidade e fiz as conexões. Que é a mesma coisa que vocês podem fazer. É a mesma coisa que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer as suas conexões por conta própria. É isso que é encontrar a verdade. É você não ser um papagaio de autor. É não tentar. E eu não tô dizendo pra vocês não lerem, pra vocês não buscarem um conhecimento, porque pra você poder fazer alguma conexão, a memorização é o primeiro passo. Então, pra você pensar assim, que 2 mais 2 dá 4, você precisa primeiro memorizar o 2, depois saber o que é o sinal de mais, depois saber o que é o sinal de igual. Então você tem que saber alguma coisa, sabe? Você tem que ter um conhecimento. Mas a busca pela verdade, ela perpassa a réplica de conhecimento. O que eu tô dizendo aqui é que o mais importante não é estar certo, não é parecer inteligente, não é parecer bonito. O mais importante é buscar coisas maiores e no caminho você pode acabar se tornando inteligente ou bonito, mas isso não vai ser o seu maior objetivo. Quando eu busco a verdade, por uma questão de consequência mesmo, acabo me tornando mais inteligente do que eu era. Quando eu busco o a minha melhor versão, sabe? O meu melhor desempenho, a minha melhor
qualidade de vida, no questão de alimentação, de exercício físico, de cuidados com o cabelo, de cuidados com a pele, eu acabo me tornando minha versão mais bonita. Entende? E isso é só uma consequência, mas a minha busca, na verdade, é por saúde, por longevidade. E no final das contas, acaba me vindo como consequência isso. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, que é só consequência, sabe? Não pode ser seu objetivo, porque a partir do momento que vira seu objetivo, você não alcança aquilo. A partir do momento que ser inteligente vira seu objetivo, você se contenta com os comentários de, você é inteligente. Aí você pensa, se os outros pensam que eu sou inteligente, logo eu sou mesmo, então tá tudo bem. Então pronto, não preciso mais fazer nada, não preciso buscar a verdade, porque os outros me acham inteligente, o que significa que eu sou, então eu já atingi todo o patamar que eu precisava atingir. E não é verdade. Não é verdade. Não é porque os outros têm uma percepção de você que você é inteligente, que você é realmente. Olha ao seu redor. Olha para as pessoas que te cercam. Às vezes, para elas você é inteligente, porque você às vezes é o mais inteligente daquele ciclo, mas foge um pouquinho do seu ciclo. Vai para um outro de pessoas que realmente buscam a verdade. Eu não tô falando de gente acadêmica, porque também acadêmico é muito cercado por ego. Eu não tô falando que você, vocês pensam que eu tô fazendo psicologia? Gente, eu nunca fiz psicologia. E aí vocês... Mas pelas conexões que eu faço, que são nada mais do que a minha busca pela verdade, e não é nada mirabolante também, não é nada... Olha, que gênia. Não, é nada mais além da minha busca pela verdade. E aí, pelas conexões que eu faço, vocês acham que eu tenho um diploma. Pessoal, quanto tempo vai ter que passar para vocês deslinkarem inteligência e busca pela verdade de um diploma? Quanto tempo vai ter que passar para vocês entenderem que vocês têm que ser mestres e senhores dos seus estudos e da sua própria percepção de mundo, independente de faculdade nenhuma? Quanto tempo vai ter que passar para vocês entenderem que faculdade não é uma coisa para você gostar? Faculdade é uma coisa, também não é uma coisa para você morrer e odiar, mas não é uma coisa para você, porque eu amo isso aqui. Os assuntos que você ama, eles vão variar. Você não pode se apegar a isso. A faculdade é para você se formar numa profissão, se especializar em algo e ganhar dinheiro com isso. É para isso que é. Então, assim, quanto tempo vai ter que passar para vocês entenderem que não é porque você gosta de alguma coisa que você tem que tornar ela sua identidade inteira. Sabe? Não é porque vocês me consideram bonita em algum nível que eu preciso ser só isso. Não é porque vocês me consideram inteligente que eu preciso ser essa inteligência que vocês acham que eu tenho. Sabe? Pessoal, é isso. Eu acho que eu acabei falando tudo que eu tinha pra falar aqui. Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa. Acho que não. Aí o pessoal vai reclamar que eu não estruturei argumento aqui, que não sei o quê. Pois é, esse vídeo não foi roteirizado. Eu tô falando as coisas aqui aos ventos. Literalmente, porque o ventilador tá ligado. Então, assim, tô falando mesmo aos ventos. Ninguém... Não é pra ter uma linha de raciocínio... Assim, a linha de raciocínio que eu quis estruturar aqui para de viver pra aparência, sabe? E tanto para de viver pra aparência que eu estou fazendo isso. Então, não se sintam ofendidos. Porque... não é nada pessoal. E eu ainda assim vou deixar meu e-mail aberto ali. Ele é mais pra contato profissional mesmo. Geralmente o que eu recebo lá não são tantos feedbacks, tipo assim, você é linda, maravilhosa. Não, são feedbacks assim, não, Duda, você me ajudou com isso, isso e aquilo. E esse tipo de feedback pra mim é bem tranquilo. Ali no e-mail fica mais fácil também de eu controlar. Os comentários do YouTube, qualquer um comenta. No e-mail é mais difícil, a pessoa vai ter que ter maior força de vontade pra ir lá comentar. Então, eu ainda vou, por enquanto, manter aquele e-mail aberto. Como eu falei, é uma mídia que talvez eu queira manter, talvez mais pra frente eu queira abrir de novo a sessão de comentários. Mas, por enquanto, isso aqui é o que tá mais fazendo sentido pra mim. Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus.